Innsbruck é uma cidade que parece ter saído diretamente de uma pintura. Montanhas nevadas ao fundo, casas coloridas e um centro histórico que mais parece cenário de filme. Mas por trás dessa beleza toda existe muita história de poder, ambição, casamentos arranjados, muita política e um telhado dourado que nem de ouro é. E hoje te levamos para conhecer Innsbruck, no coração dos Alpes austríacos. E hoje estamos em Innsbruck, a capital do Tirol, quinta maior cidade aqui da Áustria. Ela tem um ar pequeno, aconchegante, mas é uma cidade bem grande. Nós viemos para cá para o Mercadinho de Natal. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo do Mercadinho de Natal, assiste lá que tá muito legal. A cidade recebe milhões de visitantes para o Mercadinho de Natal nessa época do ano. Estamos visitando no fim de novembro, início de dezembro. Está fazendo de -6 a 2 graus, então, ou seja, frio. E eu acredito que ela tem esse ar pequeno porque ela fica entre as montanhas, então dá um ar mais aconchegante a ela. Mas de pequena ela não tem nada não, tá? E essa cidade, ela parece uma pintura, porque para qualquer lado que você vire, parece que você está dentro de um quadro. Então o mercado de Natal, gente, aos pés das montanhas tirolesas, foi realmente muito especial. Então vai lá dar uma conferida se você ainda não viu o nosso vídeo. Recomendamos fortemente essa cidade, que é linda, e é isso que nós vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. E para quem ainda não conhece a gente, nós somos irmãs, eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e aqui neste canal nós mostramos o interior da Inglaterra, Londres e nossas viagens pela Europa, sempre com muita história, muita cultura e muita informação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui nesse canal agora. Nós decidimos vir para Innsbruck de avião até Munich. Então, nós saímos de Londres, de Heathrow até Munich, e de Munich nós alugamos um carro e estamos dirigindo até Innsbruck. Mais ou menos 2 horas e meia dirigindo de carro. As estradas maravilhosas, a Autobahn na Alemanha parece um tapete, então nós recomendamos fortemente, se você puder alugar um carro, alugue um carro. Há também voos para Innsbruck, mas quando nós compramos as nossas passagens, nós compramos com muita antecedência. Nós sempre recomendamos aqui no canal para fazer as coisas com muita antecedência, especialmente mercadinhos de Natal, que é o que a gente veio fazer aqui em Innsbruck. 6 meses de antecedência, 3 meses já é pouco. Então, quando nós fomos comprar as nossas passagens, os horários que nós queríamos não estavam assim disponíveis. Então, para nós, pra gente, pro nosso roteiro, nós achamos melhor pegar um avião até Munich e de Munich alugar um carro. A gente vai deixar aqui o QR Code, onde nós alugamos o nosso carro. Muitos de vocês pedem indicação, então tá aqui, é só escanear. Para andar nas estradas da Áustria, você precisa de um selo chamado Vignette. Muitas pessoas indicam comprar este selo nos postos das estradas, mas a nossa dica é melhor e mais fácil. Baixe o aplicativo aí mesmo na sua casa e crie uma conta gratuita. Quando você chegar na Áustria e for pegar o seu carro alugado, aí sim, é só colocar o número da placa do carro que você acabou de alugar, escolher a duração do selo, finalizar a compra e pronto. Você já sai com o seu selo digital, muito mais fácil e barato. Nós pagamos 12 euros pelo nosso. Só baixar o aplicativo que dá certo.
Innsbruck existe por causa da sua posição estratégica, que fica bem no caminho da Itália e da Alemanha, ao norte do famoso passo de Brenner. Brenner é bem no estilo carioquês de se falar, ok? Os romanos já usavam essa rota há mais de 2000 anos para cruzar os Alpes. As mercadorias preciosas eram transportadas de navio pelo rio, para ir para o norte através dos Alpes. Mas a cidade, como conhecemos hoje, ela nasceu no século XII. Ela foi fundada por estes condes quando eles tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Construir uma ponte. Isso mesmo, construir uma ponte, que até então não existia. E com isso facilitou o transporte das mercadorias, facilitou alcançar o outro lado da cidade. A ponte sobre o rio Inn tem algumas datas imprecisas. Nas minhas pesquisas eu não conseguia achar uma data certa. Dizem que foi entre 1133 a 1171. Alguns dizem que foi 1168. Enfim, não consegui achar. Se você sabe a data correta, coloca aqui nos comentários. Mas foi nesse período que construíram a ponte sobre o rio Inn. E bem ali do outro lado, eles estabeleceram um mercado que existe até hoje, que fica na Praça São Nicolau. Daí o nome Innsbruck, porque como vocês todos sabem, estão cansados de saber que Bruck é ponte e Inn é o nome do rio. Então, Innsbruck, a ponte sobre o rio Inn. Criatividade eles não eram muito bons, mas praticidade eles eram, porque foi graças à ponte que o comércio evoluiu nos Alpes e a cidade floresceu. E agora, com esse sol maravilhoso na minha cara, eu estou passando na famosa ponte Innsbruck, que deu nome à cidade. Decades old, but it doesn't matter. Stumble across some memories, try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it rose. She kept dreaming of the day butterflies survive the Séculos depois, um dos personagens mais fascinantes da história da dinastia dos Habsburgo resolveu transformar em Innsbruck num centro do poder e trouxe muito mais fama para Innsbruck. O imperador Maximiliano I colocou Innsbruck no mapa e o imperador Maximiliano I será o nosso melhor amigo aqui no vídeo de hoje. A partir de 1940, ele assumiu o Tirol e escolheu Innsbruck como sua residência e resolveu viver aqui. Claro que ele transformou a cidade para melhor. E no coração da cidade histórica, vocês encontram o cartão postal de Innsbruck. Apresento a vocês o telhado dourado. Esse balcão foi dado de presente por Maximiliano I à sua nova esposa, Bianca, uma princesa italiana riquíssima, e o riquíssima aqui tem muita importância. Ele mandou construir este balcão, mais ou menos uma varanda, para ele assistir aos torneios e desfiles aqui na praça da cidade velha. Ele e sua amada esposa. Amada? Não sabemos tanto, porque na verdade corre a boca pequena que Maximiliano I, que adorava gastar, estava quebrado. Por isso, ele casou com Bianca, sua segunda esposa, porque a primeira, que tanto ele amava, tinha falecido. Então, ele resolveu casar com Bianca, não por amor, mas amor ao seu dinheiro. E dizem, corre a boca pequena, que esta varanda foi pago com o dinheiro de Bianca. Ou seja, Bianca recebeu um presente que ela mesma pagou. Para quem gosta desses detalhes, o telhado tem 2.657 telhas de cobre, mas atenção, hoje não é original. Já faz algum tempo que eles tiraram as telhas originais. Isso tudo aí que vocês estão vendo é réplica. As pessoas naquela época achavam que era ouro, mas não era. Sempre foi de cobre. Já ouvi muita gente explicando sobre esse telhado dourado, dizendo que ele foi dado de presente por amor. De amor foi nada, gente. Só se foi amor ao dinheiro, isso sim. E bem ao lado do telhado dourado você encontra a
torre medieval aqui bem no centro da praça, que funcionava como ponto de vigilância. Os guardas ficavam olhando se tinha alguns conflitos, se tinha algum incêndio, eles ficavam ali observando, né, na fofoca, tomando conta da cidade. E ela também já foi uma prisão. Vocês estão vendo ali aquelas barras de ferro do primeiro e segundo andar, se eu não me engano? São o primeiro andar. Ali também funcionava como uma prisão. Então, se você fizesse besteira, ela era ali que você iria ficar. E se você quiser visitar, você pode visitar. É uma escada espiral, são mais de 160 degraus e lá de cima dizem que tem uma vista linda para os Alpes. Você consegue ver até o estádio olímpico de inverno aqui de Innsbruck. Eu não vou conferir esta vista porque, como vocês sabem, não tem elevador, eu não vou subir não, tá? E em frente ao telhado dourado está este prédio com a fachada rococó tão ornamentada que parece um bolo de casamento. A casa é do século XV, mas ganhou sua decoração exuberante em 1730, misturando a base gótica com detalhes de barroco-rococó, uma combinação perfeita que define bem a personalidade estética de Innsbruck. E você pode visitar, tem um museu ali na varanda, na sacada do telhado dourado. Se você tiver o Innsbruck Card, ele é de graça, então você pode visitar. E na torre também você pode visitar, porque está incluído no Innsbruck Card. Ou seja, se você for visitar muitas atrações turísticas daqui de Innsbruck, vale a pena comprar o Innsbruck Card e você economiza. Aí você só tem que verificar se você vai fazer por um dia, 2 dias, né? Dependendo, tem preços diferentes. Eu vou colocar aqui o QR Code, caso vocês queiram comprar o seu. E aí, é claro, compra com antecedência, né? Porque fica tudo melhor, mais organizado para a sua viagem. E eu segurando a minha luva, porque está muito frio. Ó, vermelha. Vou colocar. E como sempre, a nossa localização de hotel é maravilhosa, é bem no centrinho histórico de Innsbruck, então fica super fácil você turistar, porque todos os pontos turísticos estão o quê? 5 minutos do nosso hotel. Perfeito. E logo ali, virando à direita, ali na esquina, você já está no telhado dourado, que é o ponto turístico aqui de Innsbruck. Aqui atrás de mim fica o Palácio Imperial de Hofburg, aqui em Innsbruck, e ele é uma das 3 grandes residências históricas da Áustria, juntamente com Schönbrunn e Hofburg, lá de Viena. Os 2 nós visitamos quando fomos em Viena, e hoje a gente vai visitar a residência imperial daqui de Innsbruck. Infelizmente, não pode filmar lá dentro, assim como os 2 lá de Viena não podiam, mas como a gente ama história, vocês sabem disso, a gente vai entrar e obviamente a gente conta pra vocês como foi e se vale a pena. O bilhete hoje está custando R$ 9,50 para adulto. Se você tiver o Innsbruck Card, está incluído. A estrutura original do Palácio de Hofburg, ela é do século XV, mas foi a Maria Teresa, no século XVIII, quem transformou o palácio. Ela reformou completamente, porque ela achou que o palácio não estava adequado para ela e, obviamente, ela fez toda uma mudança em Innsbruck, porque dizem que ela não gostava muito da cidade, não. Então, ela mudou tudo para o casamento do filho dela, Leopoldo. Porque como ela ia receber muitos convidados, muitos poderosos, ela fez uma reforma na cidade toda. E no palácio, obviamente, né? Acabamos de visitar o Palácio Imperial de Hofburg, a residência oficial da dinastia Habsburgo aqui em Innsbruck.
Obviamente, eles contam a história um pouco de Maximiliano I, dos reis, você tem a timeline toda ali deles. Gente, o palácio é lindo por dentro, porque ele é imponente por dentro, cheio de espelhos, lustres e, claro, os quartos são divinos, os state rooms. Realmente, Maria Teresa fez um grande trabalho, ela realmente deu uma modificada, ficou tudo muito lindo, dá uma leve lembrança ao de Hofburgo de Viena. Para mim, vale super a pena a visita. Se você gosta desse tipo de visita, a gente vai deixar o ticket aqui para vocês comprarem com antecedência e aí você não fica na fila. E acabamos de visitar a Igreja da Corte. Você precisa pagar um bilhete para entrar, são 7 euros. A igreja é belíssima, é uma igreja católica. Se você tiver o cartão do Innsbruck Card, você não paga, está incluído no cartão. Ela ao lado de fora, ela é muito sóbria, ela não parece uma igreja, mas quando você entra, belíssima. E antes de você visitar a igreja, tem toda uma preparação, porque você vai assistir uma multimídia, onde eles contam a história de Maximiliano, contam a história da construção da igreja, para você entender um pouco e ver o que você está visitando. Aí depois dessa pequena exibição, aí sim você tem acesso à igreja e você conhece já sabendo o que você está visitando. Então aconselhamos fortemente a visita. Nós estamos fazendo essa viagem, a gente está com a nossa mãe e, como vocês sabem, ela é cadeirante, não tem acesso, mas os funcionários são muito simpáticos, então eles abriram uma porta especial para ela. Ela não pagou o ingresso, o que foi muito bom, mas enfim, foram muito solícitos, então um ponto positivo aqui para a cidade. E essa igreja foi construída por Ferdinand I e não por Maximiliano I, nosso melhor amigo do momento. Não, Maximiliano I, o imperador, ele tinha planos de construir uma igreja desta forma num castelo dele, neste castelo aqui. Porém, ele não conseguiu construir esta igreja. Então, seu neto, Ferdinand I, colocou os planos em prática. Como o avô tinha deixado tudo meticulosamente planejado, ele colocou o plano em ação, mas ele não fez no castelo, ele fez aqui em Innsbruck, na cidade que o avô tanto amava, ao lado do Palácio de Hofburg, e construiu ali. E dali dentro você encontra 28 estátuas de bronze enormes, muito maior do que o tamanho normal, simbolizando uma escolta funerária, simbolizando a família, todos os antepassados da dinastia Habsburgo, e não só ele como reis poderosos, como também a lenda mística do rei Arthur, lá da Inglaterra, que era um rei cristão amado por seu povo. Mas lembrando que isso era uma lenda, né? Mas naquela época, e ainda hoje, né, gente? Todo mundo amava o rei Arthur, inclusive Maximiliano. Agora, os restos mortais de Maximiliano I não estão ali dentro. Ali tem um túmulo muito lindo, muito perfeito, mas ele é um túmulo vazio, então é em homenagem ao imperador Maximiliano I. Os restos mortais dele continuam numa capela simples no castelo. E essa igreja foi consagrada em 1553. E não só dos heróis e ancestrais dos Habsburgos, você encontra lá dentro, você também encontra a estátua de Andreas Hofer. Andreas Hofer é considerado um herói tirolês. Ele liderou as tropas tirolesas, ou melhor, ele liderou os camponeses na revolta de 1809 contra a ocupação bávara e francesa, que foram impostas à região do Tirol. O Tirol foi cedido à Baviera na era napoleônica. A França sempre teve os olhos
olhos aqui na região do Tirol. A França sempre quis esse território e por um período a França fez um acordo com a Baviera, que naquela época, né, gente, não existia a Alemanha como hoje. Eram vários reinos, eram várias regiões que tinham seu poder independente. E a Bavária era uma região independente, que era aliada à França. E a Bavária era rival da Áustria. E o Andreas, ele conquistou várias batalhas e teve várias conquistas aqui para o Tirol. Porém, na batalha desse lugar aqui, ele foi traído e, infelizmente, foi executado em 1810. Em 1823, o seu caixão e os restos mortais foram trazidos aqui para Innsbruck e estão dentro da igreja da corte. Mas, mesmo depois desta derrota, Andreas é um símbolo da revolução, ele é um símbolo, ele virou herói aqui para o Tirol e o seu túmulo virou um memorial dentro da igreja da corte. Bom, nós agora estamos caminhando pelo Hofgarten, o parque aqui de Innsbruck. Está fazendo nada mais, nada menos do que menos 5 graus. A cidade é belíssima, fria, mas belíssima. O nosso hotel, ele deu esse ticket aqui pra gente, que dá acesso aos ônibus, ao transporte aqui de Innsbruck, sem pagar nada, de graça, e desconto em algumas atrações aqui da cidade. Mas, pelo que a gente estava vendo, as atrações são todas fora. Então não vale muito a pena. Nós não estamos usando o transporte porque o nosso hotel ele é no centrinho histórico, então tudo que a gente está fazendo é a pé. A única atração que nós precisamos de transporte vai ser para visitar o Museu do Swarovski, mas como nós alugamos o carro, que a gente já explicou isso para vocês também, então nós iremos de carro. Enfim, é uma cidade muito gostosa de se fazer a pé. Então, ok, a gente recebemos de graça, mas a gente não vai usar. Então, fica aí a dica para vocês, se vocês precisarem de transporte, se vocês dormirem aqui em Innsbruck, mais de 2 dias, então pesquisa se o seu hotel vai te dar esse cartão para você usar o transporte de graça. O nosso deu, então a gente vai deixar aqui o QR Code no nosso hotel se você quiser marcar também. O Innsbruck Card é um outro cartão que você pode comprar aqui, posto de informação para turista, ou comprar online, que a gente também vai deixar o link aqui para vocês. E ele te dá acesso a todas as atrações aqui do centro da cidade. Você pode ir à montanha, se você for subir, o que não é o nosso caso, e até o Museu dos Swarovski também. Então, pesquisa e vê se vale a pena para sua viagem. Já vou deixar aqui registrado que nós não iremos subir montanhas. Eu acho que eu já contei em vídeos anteriores, eu morro de medo de altura, eu sempre que eu subo, que eu visito essas montanhas, eu passo muito mal, se você não viu no vídeo de Chamonix. Eu ainda era tímida, não falava muito com a câmera, mas eu passei muito mal ali. A vista é belíssima, vale muito a pena, mas se você não tem medo de altura como eu. Então, essa eu vou pular, e como a gente tá com a nossa mãe também, ela também não gosta, então essa a gente vai pular. Mas se você for mais aventureiro, tem a montanha aqui de Innsbruck para você ver a vista da cidade. É o The Top of Innsbruck. A Catedral de Innsbruck, que é a Catedral de Santiago, é uma joia barroca que foi construída no século XVIII e ela é importante por sua deslumbrante arquitetura barroca, por seu papel como sede da Diocese Católica Romana de Innsbruck e pelos tesouros históricos e religiosos que abriga, como, por exemplo, a famosa pintura Maria Hilf, uma pintura que fica no altar e representa Nossa Senhora com o Menino Jesus nos braços, e por abrigar o túmulo do arquiduque Maximiliano III da dinastia Habsburgo. A Catedral de Santiago foi originalmente construída em 1180, mas ela foi danificada por terremotos e, claro, ela foi muito danificada durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o pós-guerra, ela foi reconstruída, mas mantendo o mesmo estilo barroco. E a Catedral de Santiago, ela faz parte de uma das rotas cristãs de peregrinação mais importante no mundo, o Caminho de Santiago. Para entrar na catedral é grátis, mas para filmar ou fotografar,
você paga €1. Aí você tira esse bilhete aqui, e aí se alguém parar e te perguntar se você tá gravando, você mostra o bilhete. Ninguém parou a gente não, tá? Mas a gente faz tudo certinho. Regras são regras. Muito bonita a catedral, vale muito a pena a visita. A catedral fica bem escondidinha aqui numa pracinha, muito linda. Como eu falei, é gratuita, mas para filmar, fotografar, você vai ali na maquininha, paga €1, você tem direito a filmar durante 1 hora. Esse hotel atrás de mim é o hotel mais antigo aqui de Innsbruck e é nele que a gente vai almoçar hoje. Nós vamos comer no restaurante. Gente, chegou a hora do almoço e estamos almoçando no restaurante do hotel Goldener Adler, meu alemão perfeito, só que não. E aqui uma curiosidade, Moser, sim, Moser, ficou hospedado. Olha que interessante. Reis já ficaram hospedados aqui. Tem uma lista enorme ali fora que a gente filmou. Enfim, bem frequentado, hein? Esse hotel ele é de 1390 e é um dos hotéis mais antigos preservados da Europa na sua forma histórica. Olha que interessante. Mas nós viemos aqui para quê? O importante é que nós viemos aqui comer schnitzel. E é isso que a gente vai fazer agora. E aqui até o refrigerante vem das montanhas, dos Alpes. Sacanagem, gente. Eles têm a própria Coca-Cola. Tirola Cola. Já ouviu falar? Tem o Sprite também, gente, que também é das montanhas, olha. São bons, viu? Não são ruins, não. Menina, a gente estava com tanta fome que a gente nem tirou foto, nem filmou o schnitzel inteiro. Mas a gente dividiu, porque ele é tão grande. Maravilhoso, gente, ó. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy. E bem na rua Maria Tereza tem um shopping. Bem, shopping não sei se é mesmo, parece mais uma galeria grande, é daquelas galerias que você tem no Rio de Janeiro. Mas, enfim, tem algumas lojinhas aqui e é bom quando tá frio, você vem pra cá, dá uma esquentadinha, depois você volta a passear. Compramos nossos famosos gingerbread e essa loja atrás da gente é uma gelateria que todo mundo diz que é maravilhosa, mas não tem como tomar sorvete quando está a -5 graus. Não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo. Então compramos nossos biscoitinhos de gengibre, os famosos. When it comes to you, you said you wanted to know me. But did you even try? Fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. No, it's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk about the memories,
close to you. You said you wanted to know me, but did you even try? 'Cause all you do is find new ways to hurt me. Já estamos na hora do cafezinho. E, gente, vou comer a torta Sarre. Nossa, vamos lá, vamos ver se é aqui de Innsbruck, se eu gosto. Sim, entramos num cafezinho aqui super aconchegante. Tem acesso a cadeirante, o que é muito bom. Já tem 10 pontos de vantagem. Deixa eu ver aqui a torta. Vai ser mais molhadinha. Boa. Essa é boa, molhadinha. Nossa, eu adorei, molhadinha. Tá querendo pra ajudar? Gente, a gente deu muita sorte de coisa. Você gostou? A gente deu muita sorte de conseguir vaga nesse cafezinho. A cidade está lotada. Mas assim, quando eu digo lotada, é lotada mesmo. Não tem espaço para um alfinete. Acho que não é só a gente que gosta de mercadinho de Natal, hein? Estamos já no café da manhã do hotel, que está ótimo. E você já pode perceber que o hotel tá bem cheio, sabe? Então, fim de semana, realmente, a galera vem toda pro mercadinho de Natal e tá bem lotado. Gente, o hotel muito bom, café da manhã excelente. A gente vai deixar o link do hotel aqui pra vocês. Aqui tem sauna, tem piscina. Só que a sauna é do jeito que você vê ao mundo. Recepcionista, quando a gente fez o check-in, ela falou, olha, aqui eu vou falar pra vocês, mas a sauna é estilo austríaco, que é como você vê ao mundo. Aí a gente, ai, que legal, tá bom. Obrigada pela informação. Mas enfim, eu vou deixar o link aqui do hotel se vocês quiserem também. Ele tá bem localizado, bem em frente ao mercadinho de Natal, bem no centrinho da cidade de Innsbruck, do centro antigo. Enfim, então deixa eu terminar aqui pra gente partir pra explorar mais a cidade. E na avenida mais famosa de Innsbruck, você encontra a Coluna de Santa Ana. Essa coluna foi erguida em 1704 em homenagem à vitória da expulsão das tropas bávaras aqui do Tirol em 1703. Essa expulsão das tropas bávaras, ela é ligada à Guerra da Sucessão Espanhola, que foi uma disputa internacional pelo trono espanhol após o término da linhagem dos Habsburgos da Espanha. Isso porque o rei espanhol, Carlos II, ele era da dinastia Habsburgo e, como vocês sabem, a dinastia Habsburgo, ela casava para entrar no poder. Esse era o meio deles de sucederem economicamente e politicamente. Eles não entravam em guerra. Eles faziam amor, diz a lenda. Eles se casavam, arrumavam casamentos arranjados, ou eles se casavam entre si, ou eles casavam com reis e rainhas de outros reinos. E quando o rei Carlos II morreu sem deixar herdeiros, começou uma briga para quem ia ficar com o poder. A Áustria, Habsburgo, não queria deixar para trás. Então, eles diziam que eles tinham direito ao trono e a França, com o rei Filipe, neto do rei Luís XIV,
dizia que tinha direito ao trono da Espanha. Corta aqui para a Guerra da Sucessão, vou contar logo o resumão. O Felipe ganhou essa, tá? Então a família Bourbon ganhou. Lembra da que a gente contou um pouquinho sobre a família Bourbon lá no Vale do Loire? Pois é, eles ganharam, mas não levaram muita coisa não, tá? Eles só levaram o reino, porque no final das contas, a dinastia Habsburgo aumentou, expandiu e muito o seu território, graças à Guerra da Sucessão. Agora, vale lembrar, já que a gente veio da Inglaterra, que onde a França estava, a Inglaterra estava do outro lado. Então a Áustria tinha o apoio da Inglaterra. Essa coluna de Santa Ana, ela é anterior ao Andreas Hofer, que é o herói do Tirol, que eu já contei um pouco sobre ele aqui no início desse vídeo. A coluna de Santa Ana, aqui atrás de mim, e o túmulo de Andreas Hofer, lá na Igreja da Corte, ambos representam e são símbolos da luta do povo tirolês contra a invasão estrangeira e a luta por liberdade e autonomia. Ambos símbolos têm um ideal comum, que é a defesa da terra e das tradições tirolesas. E, gente, que paisagem mais linda aqui desse lugar, né? Eu fico encantada. E vocês? Essa rua que nós estamos caminhando agora, ela é Maria Teresa Strasse e ela é uma das principais ruas aqui de Innsbruck. Ela é remanescente do passado barroco aqui da cidade e ela é datada de 700 anos atrás. Hoje em dia ela é um calçadão, ela é fechada só para pedestres e ela tem um shopping aqui de Innsbruck, tem lojas, cafés, restaurantes, tem um mercadinho de Natal também aqui atrás de mim. Ela é rodeada por palácios, né, que pertenceram à aristocracia da cidade. E aí tem uma disputazinha, porque dizem que a rua ela faz parte da cidade velha aqui de Innsbruck, mas outros dizem que ela já não faz mais parte da cidade velha de Innsbruck. E por que que essa rua se chama Maria Teresa? Porque Maria Teresa, como vocês sabem, foi a única mulher a governar a casa de Habsburgo, mas que tecnicamente ela nunca foi imperatriz, apesar dela exercer o poder e o comando, ela era apenas a imperatriz consorte. O título, na verdade, era do marido, né? Francisco I. Ele era o imperador. Mas na prática, quem mandava era ela. E como vocês também sabem, ela governou por 40 anos, reformou o exército, ela mudou praticamente o Império Austríaco e ainda teve tempo de ter 16 filhos. E a mais famosa das filhas foi Maria Antonieta, aquela que, como vocês também sabem, perdeu a cabeça na guilhotina lá na França, na Praça da Concórdia. Quer saber mais sobre a história dela? Nós contamos tudo no nosso vídeo de Viena. Corre a boca pequena que Maria Teresa não gostava muito de Innsbruck. Se é verdade ou não, não sabemos. Mas, mesmo assim, ela escolheu Innsbruck para celebrar o casamento de seu filho Leopoldo com Maria Ludovica da Espanha. Agora, por que que ela escolheu Innsbruck? Porque ela era muito boa na geografia. Era a matéria que ela mais gostava na escola. Sacanagem, gente. Sim, por uma questão geográfica. Maria Ludovica, a noiva de seu filho, estava morando na Itália, ou seja, os convidados viriam da Itália. E aqui em Innsbruck é muito perto da Itália. Então, por uma questão geográfica, logística, o casamento foi realizado aqui. E realmente, gente, o que tem de italiano aqui nessa cidade, você só escuta italiano. Então, por isso, ela arrumou a casa, fez uma reforma, porque ela já não gostava muito de Innsbruck. Então, ela falou, não, isso aqui está muito arcaico, muito fora de moda. Vou gastar um dinheiro e vou reformar tudo isso aqui para o casamento do seu filho. Então ela reformou o palácio, como nós já contamos, e ela mandou construir um arco. Este Arco do Triunfo aqui atrás de mim, em 1775, para celebrar, como nós já contamos, o casamento de seu filho. Porém, durante a celebração do casamento, seu marido resolve morrer. Então, com isso, ela mandou reformar o Arco do Triunfo. De um lado é a celebração do casamento e de outro lado é o luto ao seu marido que morreu.
Gente, a cidade de Innsbruck é belíssima, super fácil de ser visitada. A gente tá fazendo tudo a pé aqui dentro do centrinho histórico. Faz frio, é segura, a gente tá andando aqui sem problema nenhum. Os austríacos são simpáticos, mas em alguns lugares eles não são disabled friendly, eles não têm estrutura, acesso para cadeirante. Fica aí um ponto negativo. Não foi só em um restaurante, café, a gente não conseguiu entrar, porque nós estamos fazendo essa viagem com a nossa mãe, que tem a mobilidade reduzida, e em muitos lugares ela não conseguiu entrar. Então a gente entende que a Europa é velha, que em muitos lugares realmente não tem acesso, mas né, hoje em dia, em tempos de inclusão, quem realmente precisa ser incluído não é. Então fica aí o nosso desabafo, nossa reflexão, nossa crítica construtiva para a cidade. Mas enfim, fora isso, a cidade é uma cidade muito bonita e eu gostei muito de ter visitado. Nós ficamos aqui 3 dias, achei que foi tempo suficiente. Se você for só ficar em Innsbruck, a gente ainda colocou uma visita ao Museu do Swarovski, então 3 dias é suficiente. Innsbruck é uma cidade que, na minha opinião, você precisa visitar no inverno. Eu acho a paisagem do inverno lindíssima, com a neve, as montanhas, essas folhas secas. As pessoas acham que a gente é doida, mas gente... Como assim? Cariocas amam o frio, amam o inverno? Exatamente. Mas é só vir bem agasalhada. Vai passar frio, né? Vai, mas enfim, a paisagem vale o esforço. Essa espaçonave atrás de mim é a estação que te leva para o topo da montanha de Innsbruck, para esta montanha aqui. E você tem 2 etapas. Você pega aqui na estação esse trem que te leva a uma estação intermediária e de lá você troca para pegar o teleférico até o topo da montanha. Essa estação aqui, ela fica muito perto do centrinho da cidade. Ela praticamente fica ao lado do Palácio Imperial de Hofburg. Gente, esse é o nosso último almoço aqui na cidade de Innsbruck. Então, voltamos no restaurante que serviu o melhor schnitzel, porque a gente fez uma competição entre os restaurantes e esse foi o escolhido. Esse foi o vencedor. E já estamos voltando, saindo da Áustria. Agora acabamos de entrar na Alemanha e tá tendo policiamento nas fronteiras, viu, gente? Na ida a gente não viu nada, mas na volta agora, passando da Áustria para a Alemanha, eles estavam olhando os carros e mandando todo mundo parar. Eles pararam os caminhões, pararam o carro da nossa frente, eles olharam a gente assim, mas falaram pra gente continuar, então a gente não teve que parar. Mas eu já tava pronta para dar mais explicações. Somos tudo buona gente. Mas enfim, gente, não precisou, ainda bem. E agora estamos rumo ao aeroporto de Munich, onde a gente vai pegar o nosso voo para Londres Heathrow. But I don't know that much about you. What things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. Should work it out. You know we should work it out. Chegamos! Yeah! Conseguimos! Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Carro devolvido com sucesso, assim que a gente gosta. E se você gosta de viagens, a gente vai deixar nossa playlist de viagens e até o próximo vídeo. Tchau! Oh, 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 oh. My best friend got sent. My